Muitas vezes as pessoas nos perguntam por que, se Deus sabe de todas as coisas, ele não age antes? Por que Deus não faz alguma coisa? Primeiro tem a ver com livre-arbítrio, que Deus não interfere diretamente, nas decisões dos seres humanos. Porém, existe uma forma de Deus agir. E é isso que vamos ver hoje no vídeo A Revolução contra o Sagrado Coração de Jesus. É verdade que o homem, dentro da história da humanidade, já fez muita coisa que desagrada o coração de Deus, muita coisa que fere o Sagrado Coração de Jesus. Mas dentro da história atual, entre aspas, nós temos a revolução contra o coração de Jesus, ou seja, a Revolução Francesa, que aconteceu no período de 1789 até 1799. Nessa Revolução Francesa, como a gente estuda nos livros de história, se pregava igualdade, fraternidade e liberdade. O que a gente não encontra nos livros de história é o que de verdade significava igualdade, fraternidade e liberdade. Parece muito com uma coisa que acontece hoje. Se você concorda com determinado grupo, você ganha os benefícios. Se você não concorda com determinado grupo, aí sim você vai ver o que é bom para tosse. A igualdade, a fraternidade e a liberdade não era para os católicos, não eram para os bispos, não eram para as freiras, porque durante esse período muitas freiras foram decapitadas, muitos bispos foram expulsos da França ou mesmo, decapitados, muitos padres religiosos tiveram que fugir e muitos morreram. Pelo incrível que pareça, eles chegaram ao ponto de tirarem as carmelitas, sim, freiras carmelitas enclausuradas de dentro do convento, proibindo delas de se reunir, dizendo que elas estavam confabulando contra eles, freiras, quando se reúnem, faz uma questão de tática, não é verdade? Bem, tática essa de fé, mas nada a ver com questão política. Talvez porque as pessoas que estivessem na frente soubessem bem o peso, que a fé tem, como que uma oração move montanhas. Mas a verdade é que nada referente à igreja era aceito nesse período. Então, igualdade, fraternidade e liberdade só para quem concordava com essas pessoas. E triste saber que uma das cabeças pensantes, na verdade, duas cabeças pensantes, já tinham sido católicos, E, no entanto, foram pessoas que estiveram na frente dessa revolução que estava contra a fé. As freiras que trabalhavam com educação tampouco podiam dar aula para os seus alunos. Bem, foram fechando o circo de tal maneira, que Deus passou a ser proibido na escola. Por que eu estou falando da Revolução Francesa? Porque muita coisa que a gente vê hoje de ideologia começou, nessa Revolução Francesa. Na verdade, no movimento anterior, das pessoas se rebelarem aos poucos contra Deus. E daí, hoje a gente vê as roupas decadentes, a gente vê música decadente,
não é uma coisa que surgiu assim, nos anos 2000, né? Isso aí é uma história longa, né? Isso aí é uma história longa. Tudo que nós estamos vendo agora foi uma construção longa. E a gente pode dizer que começou na Revolução Francesa, foi se espalhando como um câncer, né, para os outros países, essa ideologia. E claro, né, a gente vê que até hoje tem seus males. E eu estou contando isso porque em 1647 a 1690 viveu Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do Sagrado Coração de Jesus. Deus, já sabendo de todas as coisas, sabia que um pouquinho mais na frente, em 1789 a 1799, começaria a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela ia também, né, entrar dentro da igreja de uma maneira, né, de tirar a fé. Então, com isso surgem as heresias, que a gente vai ver no período de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde se colocava ideologias dentro do próprio cristianismo, né, do próprio catolicismo, dizendo que Deus não perdoava, que não tinha como, né, assim, você fazer as penitências que fizesse nunca seria suficiente. E esse tipo de pensamento eu não posso dizer assim, é porque isso aí era aquele período. Não, isso aí era o resultado da Revolução Francesa. Então, o Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela vem para salvar a nossa alma, ela vem para dar um alívio, né, na maneira escrupulosa, na maneira corrompida que a fé estava sendo, né, não por todos, é claro, né, mas sendo dita, né, pelos hereges. Lembrando que herege não é uma pessoa que odeia a igreja puramente, às vezes, né, é uma pessoa que tem uma mente sobre aquela temática, mesmo sendo da igreja, errada, né? Então, é um pensamento errôneo. Então, imagina a dificuldade, a seca para viver a fé depois da Revolução Francesa, né? E aí nós temos em 1905 a 1938, nesse curto tempo, Santa Faustina viveu. E durante esse período, né, ela teve a revelação da Divina Misericórdia, que é uma continuação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é uma devoção com de Jesus, a última tábua da salvação, que está ligado ao Sagrado Coração de Jesus, né? E logo durante esse período, né, a Primeira Guerra Mundial já aconteceu ali em 1914, aí teve uma trégua, né? No meio desse caminho aí da Primeira Guerra Mundial teve a aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Que acontece em 1917 e logo depois acaba a Primeira Guerra Mundial, dá uma trégua e infelizmente vai acontecer a Segunda Guerra Mundial de 1939 e 45, onde basicamente, né, o hemisfério norte do planeta Terra fica destruído. Então, América do Norte, Estados Unidos sofrem por rabo, a Europa, né, teve bastante ataque. Coreia do Sul, Coreia do Norte, que era uma Coreia só, acabou ali tendo a guerra. E nós temos o Japão, né, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e todas as outras guerras que foram
né, continuando ali as últimas consequências da Guerra Mundial, mas que ninguém fala que é, né? Mas é, porque ficou o mundo afora aquelas guerras, né, contra o comunismo e aquela luta, né? Enfim. E aí, né, fora essas guerras menores, mas que a gente sabe que, que tem relevância, né, para a humanidade. Aí nós temos dia 11 de setembro de 2001, o mundo fica abalado, né, com os atentados. E foi um dia muito crítico, foi uma semana assim muito crítica, assim, muito medo, né? Muito medo a gente teve naquele dia, porque se falava da Terceira Guerra Mundial e a gente tinha visto há pouco tempo o que a Segunda Guerra Mundial fez, né? Então foi um desesperador. E foi a primeira vez, basicamente, que a gente viu em tempo real, né? Porque nas outras vezes era gravado, Guerra do Golfo e tal. Mas, assim, primeira, um ataque, uma coisa pesada em tempo real. Eu lembro que eu liguei a televisão, tava vendo que tinha caído a primeira e, de repente, ao vivo e a cores, vi caindo a segunda, né? Segunda torre. Foi uma coisa muito dolorosa. Aí passaram os anos, ano passado começou a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, né? Começou em fevereiro de 2022 e está até agora, né? Até a data agora de junho de 2023 ainda está acontecendo. E que tudo isso tem a ver com o Sagrado Coração de Jesus? Porque a devoção do Sagrado Coração de Jesus, né, vem como fornalha ardente para reanimar a fé, né, para lembrar que é na simplicidade que Deus existe, né? Então, é uma devoção para salvar a alma. Mediante as coisas que a gente vê dentro e fora da igreja de errado, né? A gente se entristece, a gente, né, fica se perguntando por que o ser humano faz isso. Porém, a gente tem uma devoção para nos dar aquele suporte, para nos consolar, é uma das promessas para nos consolar da miséria humana, né? Então, quando a gente reza, Jesus manso e humilde coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, você veja bem, Jesus sendo verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus, pisando ali nas terras de Israel, sabendo que, né, naquela época era todo um território que hoje pertence a vários outros países, que não tem a mesma fé judaica, que, que, que mata, enfim, que faz um monte de coisa, né, que entristece, que gera guerra, né? Lógico que guerra é uma coisa que acaba acontecendo não só por causa de um lado, mas é um conjunto de coisas. Mas nós temos, né, Jesus que ali sabia de tudo. Jesus começando em que ele sabia que ia ser crucificado e mesmo depois da crucificação ainda ia ter pecados horrendos, piores ainda. Então, assim, Sagrado Coração de Jesus, quando a gente reza, né, é para ter essa confiança em Deus, que dias melhores virão, né? Ainda que não seja aqui na terra, mas que seja na vida eterna. Então, assim, a devoção do Sagrado Coração de Jesus vem para nos consolar, porque Jesus sabia que aconteceria a Revolução Francesa, as guerras, e que a humanidade ia se sentir perdida, ia se sentir desolada.
E essa devoção vem para isso, para ensinar na simplicidade, né, a não perder a fé. A simplicidade de rezar diariamente, não se preocupar com quantidade, mas com qualidade, pouquinho, mas rezar um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho na hora de dormir, né? A praticar a Eucaristia diariamente, né? Praticar ali o ato de ir à missa todo dia, ou na medida do possível, a adoração, né? A praticar as obras de misericórdia, né? A ouvir mais e falar menos, porque é uma sabedoria não responder nos momentos de raiva, nos momentos, né? A gente ouvir melhor o que as pessoas têm a dizer e falar, e quando falar, falar menos, né? A realmente não julgar. Então, assim, é uma devoção muito simples, né? É uma devoção muito simples, porém diária, com constância. Por quê? Que até hoje na igreja a gente vê o pessoal do apostolado da oração, terço dos homens, legião de Maria ali frequente, porque é uma devoção que não exige, né? Assim, aquelas coisas, nossa, né? Você não vê pessoas ali falando que qualquer coisa vai pro inferno, não vê pessoas escrupulosas. É uma coisa simples, né? E elas mesmas ali entendem, olha, eu não pude ir à missa nessa quinta que estava doente, mas eu rezei, né? Então, assim, não perde a fé, né? É uma coisa assim constante, constante, constante. E essas senhoras têm carregado, né, a nossa igreja nas costas, porque a oração constante vem delas, né, de leigos vem delas, e por outra parte vem dos religiosos, né? Nós leigos precisamos despertar. Como diz o livro lá do padre Marcelo Rossi, menos é mais. É melhor fazer pouquinho todos os dias do que, né, fazer grandes orações na segunda e na terça não reza nada, né? Então, ser manso e humilde de coração. Oh, uma oração dessa tão pequena, mas tão poderosa que a gente está rezando, né? Espero que vocês tenham gostado desse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Anotei outros temas, né, sobre o Sagrado Coração de Jesus e vamos ver aí a possibilidade de ainda esse ano falar um pouquinho mais, né? Essa catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus, adquirir um livro sobre, né, sobre o Sagrado Coração de Jesus, outro livro, né? E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau!